E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Norton, esse aqui é um canal compartilhado com a minha irmã Natália. E hoje a gente vai falar sobre um dos 7 calhamaços que eu me comprometi no início desse ano. Esse aqui é o 5º livro da lista, O Idiota, do Fyodor Dostoiévski, que eu trago aqui para vocês hoje. Bom pessoal, esse livro aqui então, ele foi traduzido do russo pelo Paulo Bezerra. Eu curti muito a tradução desse livro, por vários aspectos, depois eu comento um pouco mais. Ele é uma edição que tem bastante nota de rodapé, ele também tem algumas ilustrações aqui ao longo do livro, umas ilustrações assim meio... parece aquelas ilustrações que a gente faz esperando o ônibus, com uma caneta Bic, assim, né? Mas é divertido, eu acho que é bacana, complementa a leitura. E aqui a gente vai ter um livro que é escrito na segunda fase do autor, aquela fase mais pós-Sibéria, Para quem não sabe, o Dostoiévski no início da vida, ali na juventude, ele era meio revolucionário e ele acaba se envolvendo com alguns grupos de jovens, que são contra o czar, e ele então é preso, mandado, na verdade ele é condenado à pena de morte, E daí quando ele estava para ser morto, fuzilado, ele já estava na parede para ser fuzilado, chegam e falam assim, você não vai ser morto, pegadinha do malandro, glu. E na verdade a pena dele é comutada para que ele faça trabalhos forçados na Sibéria. E quando ele volta da Sibéria, enfim, ele recebe perdão, ele volta com essa cabeça diferentona, assim. Então esse é um livro que já vem dessa segunda fase do autor. Esse livro aqui, então, ele foi já sucesso de público, de venda, de crítica. E assim, eu confesso que não foi a minha melhor leitura do autor. Meu Deus, como assim a pessoa falando mal de Dostoiévski, um literato caiu morto agora. Mas assim, nem tudo que o autor escreveu, são pérolas, Eu acho que esse aqui é um livro que eu gostei em partes, mas não foi assim uma experiência incrível, maravilhosa, e é uma pena. Eu já li do autor Crime e Castigo, que é um livro da vida, maravilhoso, para quem não leu ainda recomendo muito, e li Memórias do Subsolo, que é um livro muito bom também, não sei se eu entendi tudo, teria que reler em algum momento, e esse aqui é o 3º livro que eu leio do autor. E foi complicado. Mais pra frente eu falo sobre ele, mas assim, algumas coisas que eu queria trazer antes de falar necessariamente do enredo, das minhas impressões. Esse livro aqui talvez seja do Dostô o livro mais autobiográfico dele, E tem algumas coisas da vida do autor que a gente precisa entender, que eu acho que reflete no livro e na experiência de leitura. Aqui a gente vai ter o autor passando por uma crise de epilepsia muito forte, ele era epilético, e quando ele está escrevendo esse livro ele tem muitas crises, Ele fala em alguns momentos, no pós-fácil, em cartas, dizendo que ele teve uma crise muito forte, e que ele ficou, por exemplo, 20 dias sem conseguir escrever nada, porque, enfim, mexia com a cabeça dele, O Dostô tinha uma particularidade de que ele era viciado em jogo, jogatina, carteado, roleta e tal. E quando ele escreve esse livro, ele está profundamente endividado. Tanto que ele sai da Rússia, fugindo de alguns credores, e ele já tinha torrado todo o adiantamento que o editor dele tinha dado para ele escrever esse livro. Então ele escreve o livro sob muita pressão e todo perturbado das ideias, Ele já vinha perturbado vindo da Sibéria, e depois dessa crise toda também isso complica. Então a impressão que eu tive quando eu terminei esse livro foi que o autor teve muita pressa, muita necessidade de terminar logo esse livro, e o livro foi para a editora e foi para a impressão sem uma grande revisão. Parece que isso aqui é a versão 1 do livro, sabe? Não que o livro tenha pontas soltas, não é isso, mas ele tem muita coisa aqui que você fica, para que o autor colocou isso na história, Não faz muito sentido. Parece que o editor também não revisou muito, é a impressão que eu tive, Então, isso comprometeu para mim a leitura. Outra coisa que para mim, e também é autobiográfico e também me incomodou um pouco, é que o autor coloca no livro várias receitas de miojo, O que eu quero dizer com isso, Não me entendam mal. O autor ele vai colocar no livro, na boca de personagens, muitas das próprias ideias dele, Então ele vai fazer longas críticas sobre o niilismo, sobre o positivismo, sobre a Rússia raiz, sobre a influência da Europa na cultura russa, então ele vê isso como um problema. Ele vai contar, pela boca do Mishkin, que é o personagem principal, uma história de um conhecido, do príncipe, que vai falar sobre a pena de morte, vai contar exatamente a experiência que ele teve na Sibéria, no pelotão de fuzilamento e dessa brincadeira toda que fizeram com ele de mau gosto. Então ele vai colocar na boca de personagens várias das próprias ideias do autor, que são legais, é muito interessante ver o que o autor pensa sobre vários assuntos.
Só que ela não tem uma conexão exatamente com a história. Parece que tipo, o autor realmente enxertou aquilo no livro. Assim. Ele tinha vários ensaios, ele não sabia como publicar, e ele cola isso no meio do livro assim, meio sem muito contexto. É diferente, por exemplo, do Victor Hugo, quando ele vai fazer digressões, né? Então, ele vai explicar a Paris e a Catedral de Notre Dame, a juventude da época, a Batalha de Waterloo. Isso tem um contexto depois, você vai entender, te traz uma camada de profundidade muito maior depois que você tem toda essa digressão. Aqui você pensa, né, não, beleza, lá no início do livro ele está falando sobre a pena de morte. Não, em dado momento algum personagem vai ser condenado à pena de morte, daí vai ter algum link com isso, mas não tem. Não tem. Esse é o ponto que me incomodou muito durante a leitura. Você tem várias e várias páginas, longas páginas sobre um determinado assunto que não é aproveitado depois. Então, outra particularidade do livro, que vem junto com esse comentário que eu faço, né, de longos digressões, é que o livro ele é recheado de grandes monólogos. É como se o personagem chegasse na sala, numa festa, numa reunião, subisse num palanque e palestrasse. Então ele vai falar sobre a opinião dele. Vai ter muitos personagens. Mas o Dostoi tem uma particularidade, que aqui eu acho que não funcionou tão bem quanto em outros livros, que é reunir todos esses personagens no mesmo local e eles falam o tempo todo mundo junto. Né? Então, assim, não tem um personagem sozinho lá que vai conversar. Tá todo mundo sempre reunido na sala, tá todo mundo sempre reunido na festa, tá todo mundo sempre reunido no parque, e sempre é muito personagem o tempo todo. Então, isso demanda uma leitura que demanda muita concentração do leitor. Eu precisei volta e meia voltar, no final desse livro tem uma lista de personagens. Não só tem o nome completo do personagem, mas eles têm vários apelidos, vários jeitos de falar, né? Se você é próximo da pessoa, tem um jeito de escrever. Se você quer dar um tom mais formal, tem um outro jeito de escrever. Então, você precisa recorrer muito à leitura. E como tá todo mundo junto, fica uma coisa meio assim, peraí, eu entendi direito essa história, é assim mesmo? Então a gente vai ter aqui longas palestras com assuntos que não são totalmente desenvolvidos ou integrados na história, e todas essas palestras ocorrendo ao mesmo tempo durante o romance. Não sei, não curti muito essa estrutura do livro, né? Um outro ponto que me incomodou na estrutura do livro, ele é dividido em 4 partes, né? Então, vários personagens que são apresentados na primeira parte desaparecem ao longo do livro. Daí, na segunda parte, você tem uma apresentação de vários outros personagens que vão palestrar e tudo mais e que desaparecem na parte 3 e 4. E assim por diante. Então, é meio frustrante, né? Porque você fica assim, no final da primeira parte tem toda aquela questão da ambientação, daí você pensa, não, finalmente entendi, né, qual que é o plot do livro. Na segunda parte começa o livro e não tem muito a ver com aquilo que aconteceu na primeira e assim por diante. Então você fica meio, puxa vida, né? Você não consegue se apegar a nenhum personagem, isso é um outro ponto que me incomoda. Nenhum personagem ali você vai dizer assim, nossa, que cara legal, que personagem bacana, ou se identificar com ele. Então isso me incomodou muito, assim, o autor te apresenta personagens que depois desaparecem da história, assim como desaparecem todos aqueles monólogos que eles vieram e palestraram. Para mim, o autor ele tinha uma ideia muito concreta para a primeira parte e para o final do livro. A metade do livro parece que ele entregou para o universo, entregou para Deus e falou assim, preciso preencher esse espaço aqui, entendeu? A impressão que eu tenho é que ele tinha, sei lá, um número X de páginas para entregar, um número X de personagens para desenvolver, ele só tinha para metade do livro. E daí o miolo do livro ali é uma completa salada, meio sem sentido, meio nada a ver, tá? Alguns pontos que eu acho que são interessantes aqui, e por que eu acho que o livro não é uma completa perda de tempo, tá, gente? Pelo contrário, tudo que o Dostoi escreve, acho que vale a pena ser lido, não quer dizer que você vai amar. Mas ele vai fazer aqui uma crítica muito grande à questão da Rússia raiz, né? Ele vai falar o dinheiro como o mal da sociedade, então ele vai ter uma cena bastante emblemática que uma personagem taca fogo, e, sei lá, 100 mil reais ela pega e taca na lareira. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Né, para mostrar que os personagens, na verdade, tá todo mundo ali interessado no dinheiro. Ele também vai fazer uma crítica a essas mudanças que estavam ocorrendo na Rússia contra a industrialização. Então, assim, ele tem temas muito legais. Mas é uma pena, porque isso se perde ao longo do livro. Eu meio que li na base do ódio também esse livro. Com relação ao enredo que eu acho que vale a pena falar aqui, a gente vai ter, basicamente, um triângulo amoroso entre o Mishkin, que é o personagem principal, o Rogojin e Anastasia Filipovna. Esse príncipe Mishkin,
que é um jovem epilético que está voltando para a Rússia. Ele estava na Suíça, assim como o Dostoi, ele também estava fora da Rússia. Ele está voltando para a Rússia porque ele fazia um tratamento nas montanhas. Ele é órfão e o seu benfeitor morreu, porque ele não tem mais condições de bancar esse tratamento. Literalmente o romance começa com ele no trem, e daí ele está compartilhando um vagão. Aquela coisa do acaso, né? Ele justamente está no vagão, que está o Rogojin, e conversa vai, conversa vem, o Rogojin meio que tira sarro dele, porque ele só tem uma sacolinha do Carrefour de roupa, né? Pobre. E o Rogojin, lá pelas tantas, ele mostra para o príncipe uma foto da Anastácia. Ele era meio que apaixonado pela Anastácia e o príncipe fica apaixonado por ela. A Anastácia aqui, ela é descrita como a mulher mais bonita da Rússia, né? Uma espécie de Miss Universo ali da Rússia. E meio que todos os personagens masculinos em um dado momento vão ter algum tipo de interesse romântico pela Anastácia. Mas aí ele chega na capital, vai procurar alguns parentes distantes dele. E a história, o plot é basicamente esse, assim, é ele travando conhecimento com esses parentes. Ele também recebe uma herança, então é interessante de ver como a sociedade, na verdade, era muito fútil, porque enquanto as pessoas não sabiam que ele era rico, né, ou que ele ia ficar rico, né, muito rico, todo mundo tratava ele realmente como um idiota, como um Zé Ruela. E depois que ele fala que ele, na verdade, ele veio também para receber uma herança, todo mundo, né, então fica cheio de, oh, meu Deus, que cara legal, né, por favor, entre, né, sente-se, sinta à vontade. E daí vai ser, então, ele tendo algumas crises de epilepsia, nessa relação com a Anastácia. E o príncipe Mishkin, ele é uma junção entre Dom Quixote e Jesus Cristo. Então ele vai ter a questão da bondade, da piedade, do fácil perdoar. E ele tem a questão do Dom Quixote porque ele é muito ingênuo, ele é muito iludido. E daí, em um dado momento, ele pede a Anastácia em casamento, né? Ele chega para ela do nada, né, e fala assim, eu preciso casar com você, porque ele percebe nela que a Anastácia, na verdade, ela é uma alma quebrada. E ele, com essa questão, né, meio de conseguir ler muito bem as pessoas, ele começa a ter uns insights, e ele meio que pede a Anastácia em casamento não porque ele a ama, né, mas porque ele tem uma questão de querer cuidar dela. E aqui entra um outro ponto que me incomodou muito no livro, porque assim, a Anastácia, pra mim, é um dos melhores personagens que o Dostoi constrói no livro, e de alguma forma em todos os livros que eu já li dele, né? É um personagem incrível, só que ela é muito mal aproveitada. Ela aparece muito na primeira parte do romance, ela só é citada e falam mal dela durante a segunda e a terceira parte. Na quarta parte, ela tem um final meio catártico, que assim, você não é muito bem preparado para aquilo, mesmo que o autor lá no início tenha dado a deixa do que vai acontecer com ela, isso não é trabalhado ou revisitado ao longo do romance. Então uma coisa que parece que meio que foi jogada solta no romance. É um final que você fica assim, precisava, não sei. Contudo, gente, assim, para finalizar, eu gostei de ver a posição do Dostoi sobre vários assuntos. E eu acho que, principalmente, esse livro aqui, ele é fundamental para você entender a completude da obra do autor. Porque em Memórias do Solo, em Crime e Castigo e Os Demônios, o autor vai trazer assuntos e temas que ele vai meio que aglutinar e concatenar tudo em Os Irmãos Karamazov. Então é bacana de você ver essa crítica social, essa crítica à influência ocidental, essa crítica ao niilismo, essa questão do dinheiro, o mal que isso traz para a Rússia, sendo trabalhado e revisitado em vários romances do autor para culminar talvez na sua obra-prima, que é Os Irmãos Karamazov. Para quem for ler, tenha em mente que ele vai dar trabalho, ele vai ter grandes digressões, grandes monólogos, vai ter um final chocante, apesar de tudo vale a pena ler, mas é um livro que tem que ter ressalvas, tá bom? E até a próxima, pessoal.